Boa tarde, pessoal. Primeiro eu quero parabenizá-los pela coragem de sair de casa hoje com o tempo que está e agradecer o esforço que em conjunto desempenhamos todos nós para nos aprimorarmos nesse projeto de trazermos ao público que frequenta a nossa casa uma melhor compreensão da doutrina espírita. Mas como é de praxe, vamos orar. Mentalizando os 11 espíritos que nos assistem. Os trabalhadores incansáveis do mundo espiritual, vinculados às atividades dessa casa, que desde sempre nos esperam e estão à frente deste trabalho. Para agradecer a oportunidade de aqui estarmos, para agradecer a Deus acima de tudo os recursos que recebemos, econômicos e de saúde suficientes, para nos desincumbirmos de nossas tarefas que há muito aceitamos. Pedimos a Deus que nos fortaleça a fim de que a desempenhemos da melhor forma possível. E assim, com as bênçãos de Deus, de Jesus, contando com a presença amiga dos nossos mentores espirituais, damos por aberto mais um encontro de aprendizado nesta casa. Que assim seja. Bem, como eu disse, nós estamos aqui com o objetivo de nos aprimorarmos para uma tarefa que aceitamos um dia. Em algum momento de nossas vidas, recebemos um convite para difundirmos o Evangelho de Jesus, agora mais bem esclarecido, segundo o nosso ponto de vista, pela doutrina espírita. No começo, titubeamos, nos entendíamos incapacitados para a tarefa, mas o convite estava feito. E não nos dávamos conta de que já o havíamos aceitado antes mesmo de reencarnarmos. Não foi por acaso que fomos colocados juntos neste grupo de trabalhadores e aqueles outros que nos precederam, alguns não mais conosco fisicamente, mas certamente sempre nos apoiando espiritualmente. Porque tínhamos essa tarefa. E ela não é uma tarefa que possamos fazer sem nos comprometer. Não podemos achar que com um pouco de estudo e com um pouco de vontade isto é o suficiente. Eu me recordo uma vez do irmão João, que dirigia um grupo mediúnico em Passo Fundo, falando a respeito da mediunidade, que dizia que aquele que entra num grupo mediúnico, se o abandonar, não vai deixar de ser médium. Da mesma forma, nós que aceitamos esse compromisso, nos responsabilizamos com ele. Se desistirmos, não vamos nos desvincularmos do compromisso assumido. E teremos que responder pelo nosso fracasso ou pela nossa vitória, pelo nosso avanço, pelo menos, nesta encarnação. Então que possamos nós, depois dessa introdução, aproveitarmos da melhor forma o tempo que temos para nos desincumbirmos da melhor forma possível da tarefa que um dia aceitamos. É fácil? Certamente que não, porque ela demanda tempo, dedicação e, por que não dizer, parte da própria vida. Mas que satisfação aquele que a desempenha com o objetivo de iluminar outros irmãos da mesma forma como já se iluminou.
e que ainda se ilumina mais quando estuda para falar sobre Jesus, para falar sobre a doutrina espírita. Mas como programar então uma palestra espírita? Nós podemos usar o PowerPoint. Hoje nós temos na nossa casa, talvez, dos melhores recursos da região, que é essa televisão. Graças ao esforço do Edito, lá no esteve à frente, com o Luiz. E era um projeto antigo nosso, e com certeza o plano espiritual já havia programado isso. Nós pensávamos nisso há alguns anos, e agora temos esses recursos. Temos ainda, caso ela falhe, o projetor de multimídia. Então, nós podemos usar o PowerPoint ou não. Há pessoas que preferem simplesmente falar. Preferem não ter nada para projetar, ou então ler no computador. Outra coisa, se eu for ler no computador, tem pessoas que são tamanho um pouco menor, aí fica meio que escondido atrás do computador. O recomendável é que incline o máximo que puder. Claro, tem alguns que não inclinam tanto a tela, para que ela não obstrua a visualização do público a quem fala. Porque o foco do público é no falante. Esse recurso aqui é apenas um auxiliar. Nós não podemos fazer dele o principal foco do público. É um auxiliar nosso e é um auxiliar de fixação do público. Mas que é importante que saibamos como construir, como utilizar. Já de antemão estou dizendo que há muito tempo eu copiava, e até pouco tempo copiava as coisas da internet. E agora nós temos recursos fantásticos, que é a inteligência artificial. Essas imagens, por exemplo, aqui, ó, que não pega lá, mas a visão não repete. Eu criei tudo na inteligência artificial. Tem uma inteligência artificial do Google, tem o ChatGPT, tem outras inteligências criadas na China, mas são mais para textos. O Elon Musk lançou uma agora que é espetacular, ainda não tive acesso, faz até vídeos. Tudo são ferramentas. Há pessoas que criticam essas ferramentas, mas elas são ferramentas tão úteis quanto uma faca é. Uma faca você usa para preparar o alimento, para cortar a carne, cortar os legumes, ou para cometer delitos. Claro que essas ferramentas também serão utilizadas para cometer delitos para alguém. Mas infelizmente é a condição evolutiva do nosso planeta. Mas nós aqui podemos utilizar e devemos, porque é a criação nossa junto com a inteligência artificial. Aí não incorremos no risco de violar os direitos autorais de imagem. Eu tentei aqui utilizar a projeção da internet, mas essa televisão, por alguma razão, não projeta só o PowerPoint. Talvez o Lucas me auxilie num outro momento, para nós demonstrarmos como é que faz esse trabalho, porque ele funciona melhor, essa inteligência artificial do Google, em inglês. Como eu não falo inglês, eu me socorro do Google Tradutor. Eu coloco lá, por exemplo, um palestrante usando o PowerPoint para o público, e daí dou algumas características. O Google Tradutor traduz para inglês, eu copio e colo lá, e daí vou mudando o tipo de imagem que eu quero e coloco lá realística, que é realística, né? E tem outro recurso que a pessoa pode explorar também. E ele cria mais de um, e eu vejo qual que me serve. A imagem lá, que é bem maior que aquilo, aí eu joguei em cima do PowerPoint, o PowerPoint me sugeriu esse tipo de, entre outros tantos, eu escolhi este, de projeção, que a gente também pode, num outro encontro, ver como é que isso funciona. E nós podemos usar. Outra coisa importante é usar um equipamento legal, ou seja, que nós tenhamos direito de uso, como o PowerPoint, e todo o programa que nós utilizarmos seja um programa comprado ou licenciado para o nosso uso. Ah, mas é caro? Mas nós podemos usar ou não, pois não? Tem um programa gratuito para fazer PowerPoint, que ele é muito bom, que é o WPS Office. Ele é gratuito
tem a opção paga, mas ele tem a opção gratuita. E ele tem PowerPoint, Word e tudo que é esses tipos de programa eu faço. Eu monto todas as palestras por ele. Eu não comprei o Office, eu baixei esse, achei que é gratuito na internet. E ele é um software criado, se não me engano, por brasileiros, que ele é todo gratuito. E não perde nada, assim, é igual aos outros. Pois é, hoje tem vários recursos, nós temos que descobrir, né? O pacote do Office, a vantagem é que ele te dá um tela na nuvem, mas você tem que pagar anualmente, e não é tão barato. E esse ano eles tiveram um reajuste, não sei o critério que utilizaram, mas foi bem acima da inflação. Aí poderia ter opção usar ou não. Eu, como já uso a nuvem, me sujeitei a manter, junto com outras pessoas que comigo dividem, né? Nós podemos dividir com mais de um. Mas tem esses recursos, bem lembrado, que nós podemos usar. Tem pessoas que usam o Linux para utilizar na internet, é a opção de cada um. Então, se você quiser usar, tem que pagar. Não usar pirata, porque às vezes o próprio programa, ele permite que você use mesmo pirateado, de repente você está usando, ele coloca lá, esse programa não está licenciado, ou a licença expirou. Aí fica meio contraditório para alguém que está fazendo uma palestra de cunho moral, utilizando uma coisa não legalizada. Isso é só um ponto para nós observarmos. Mas então a gente tem que usar questões interessantes aqui, ó. Planejamento. A propósito, o nosso encontro é de 1 hora. Certamente nós não vamos botar esse assunto aqui, porque vai ser continuado. Vamos fazer enquanto der. Então nós temos que planejar. Temos que definir o objetivo e saber exatamente o que queremos comunicar. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, eu vou tentar passar para vocês aquilo que eu aprendi. Só isso já matou a palestra. Jamais diga eu vou tentar. Ou qualquer outra justificativa, mesmo que a pessoa chegue um pouco atrasada. Justificativa o público não quer saber. Então não diga eu vou tentar. Porque a pessoa tem que se programar antes e saber exatamente o que vai dizer, o que vai comunicar. Porque se ficar perdido, ela vai dar o entendimento que ela não está realmente preparada. As pessoas da casa podemos tolerar, porque sabemos das dificuldades, principalmente de quem é iniciante. Mas se uma pessoa vem pela primeira vez e adentra o salão, pode decepcionar se não vir mais. Porque em outras casas ela vai ver talvez o mesmo conteúdo apresentado de uma forma bem mais agradável e bem mais compreensível. Então é preciso saber o que nós vamos comunicar. Definidamente o que vamos comunicar. A Kardecpedia é uma plataforma online. Isso aqui, ó, é um recurso que nós podemos ter. Até eu não sabia, aprendi com o Marino disse que eu uso o Kardecpedia. E eu, sinceramente, é a primeira vez que estou usando para mostrar para vocês um recurso que eu ainda não uso. Porque já me satisfaziam os outros, mas certamente aqui tem muito material. Vamos ver o que o Kardecpedia nos disponibiliza. É um recurso que tem na internet de graça. A Kardecpedia é uma plataforma online, grátis e interativa, com todas as obras de Allan Kardec relacionadas entre si, facilitando o estudo das obras fundamentais do Espiritismo. Todas as obras de Allan Kardec foram inseridas em partes, capítulos e itens. E estão todas relacionadas umas às outras em português, inglês, francês e espanhol. Você também pode fazer o download das obras de Kardec em vários idiomas e de muitas outras obras por ele citadas. Na Kardecpedia você encontra o que Kardec escreveu, leu e comentou. E com um simples clique, você pode visualizar os textos de Kardec em 2 idiomas, a fim de comparar uma tradução com o seu original francês, ou 2 traduções em 2 idiomas diferentes, tudo em uma única tela. A Kardecpedia tem uma das mais modernas ferramentas de busca atuais. Investimos em uma tecnologia de
buscas para que você localize facilmente palavras, textos ou títulos. Uma espécie de Google de Kardec. A Kardecpédia não para de crescer. E você também pode ser um colaborador intelectual da plataforma. Como ajudar a expandir o conteúdo da Kardecpédia? O usuário poderá interagir com a Kardecpédia propondo novos relacionamentos entre os itens que compõem cada obra, bem como enviando cópias digitais de livros de Kardec e de outros livros por ele citados. Você pode colaborar de 4 maneiras. 1. Propondo novos relacionamentos entre os itens das obras de Kardec. 2. Enviando cópias digitais de edições originais das obras de Kardec. 3. Enviando cópias digitais de traduções das obras de Kardec de domínio público. 4. Enviando cópias digitais de livros citados por Kardec em suas obras. Como nos ensinou Kardec, antes de fazer a coisa para os homens é preciso formar os homens para a coisa. Como se formam obreiros antes de lhes confiar o trabalho. Kardecpédia. É grátis. Conheça, estude, inscreva-se. Acesse www.kardecpedia.com. Veja só, pode falar, Lucas? Só para contar, essa ferramenta também tem para Android e para iOS. iOS, não sei se alguém usa, né? Não, mas tem. Tem um recurso, né? Olha só quanta ferramenta nós temos, e é interativa, nós podemos colaborar, assim como a Wikipédia a gente também pode colaborar, fornecendo maiores informações. Ele deu todas as instruções de como fazer isso, e nós podemos nos socorrer desses recursos quando necessário. Ali fala em fazer download do livro. Eu recomendo sempre que passando o download, eu pessoalmente tenho a preferência, claro, cada um tem a sua, né? De Guilherme Ribeiro. Me parece, no meu entender, mais fiel aos originais. Ele até falou ali, tu pega a tradução e pega o original em francês e compara. Porque às vezes eu tenho visto algumas traduções que, penso eu, com a intenção de não ser uma copia e cola do Guilherme, eles alteram algumas palavras e fica até meio contraditório. Outra coisa, traduções colocadas em PDF não é como fotografar o livro e colocar lá, não sei qual é o recurso que eles usam. Às vezes nós encontramos algumas coisas nos textos de PDF que não são exatamente o que está no livro. Então, se houver dúvida, é bom ter o livro impresso do mesmo autor para conferir se aquele texto é exatamente aquilo. E aí, quando eu vou fazer um texto para projetar, eu posso abrir uma caixa de texto e escrever. Eu vejo que muita gente, pelo que eu percebo, digita. E no digitar nós incorremos no risco de cometermos erros de grafia, inclusive de português, e não nos darmos conta. Então é bem fácil, a pessoa copia do PDF, desde que tome cuidado para ver se está de acordo com o original, poupa um grande trabalho de digitação, cola, e aí está pronto o trabalho. É só estudar e se preparar para expor. Outra coisa, conheça o público, adapte o conteúdo e a linguagem ao perfil dos espectadores. O que isso quer dizer? Eu não conheço o público espírita? É bem fácil falar para espíritas que conhecem a doutrina. Mas na nossa casa não vem só estudantes. Tem pessoas, como eu disse, às vezes é a primeira vez. E aí eu vou falar sobre um tema: reencarnação. E eu me entusiasmo e digo: o perispírito não perece com o corpo físico. E a pessoa fica pensando: o que é perispírito? Aí eu tenho que pelo menos dar uma ideia do que seja esse perispírito. Não vou aprofundar, porque o tema não é aquele. Mas poderíamos dizer: o perispírito é o corpo energético com que nos manifestamos no mundo espiritual, como esse também é um corpo que não deixa de ser energia materializada ou condensada, segundo alguns, para nos manifestarmos no mundo físico. A diferença é que esse perece e morre, e o outro permanece conosco, e está sempre conosco, mesmo desencarnados ou mesmo quando reencarnamos. Então aí a compreensão é melhor. Não podemos simplesmente chegar e jogar pensando que as pessoas entendem. O estudante do espiritismo vai entender, mas e os outros?
Ou então vou falar um assunto mais profundo, e aí ali tem linguagem em grego, tem linguagem em hebraico e aramaico, as pessoas não vão entender, a não ser que eu fale e traduza. Às vezes não é tão produtivo, então temos que sopesar isso. E se nós formos falar num outro ambiente, eu já fui convidado para fazer uma palestra na Igreja Católica, lá da Vila Pipe. E a pessoa que me convidou é minha amiga, ela ouviu e assistiu as minhas palestras junto com outros e acharam que eram adequadas. Eu digo, não, lá não é o ambiente, vamos falar de outro assunto. Aí eu optei por falar sobre diabetes. Se um dia for especificamente convidado pelo responsável, pelo padre, por exemplo, eram as pessoas da comunidade, não era o padre. Aí a gente pode fazer, não há problema nisso. Só que qual é a linguagem que vamos usar naquele ambiente? Tem coisas que eles não vão entender. É a mesma coisa quando somos convidados para falar em um velório. Eu já fui convidado muitas vezes. E no velório vem pessoas das mais diversas religiões e até ateus. O que nós vamos falar? Aí temos que pensar o que falar. Cada ambiente tem uma linguagem adequada e palavras adequadas. No nosso caso, é a doutrina espírita. Vocês viram no começo que tinha a imagem do livro espírita. Nós jamais poderíamos fazer uma palestra espírita sem abordar nada de uma obra espírita. Ah, mas eu fui convidado para falar sobre autismo. Não tem nada sobre autismo e espiritismo, será que não? E as questões espirituais. Ah, mas o meu tema é orientação sexual. Isso não existe lá. Será que não? Kardec não explicita isso. Mas se formos olhar no livro dos Espíritos, lá diz que espírito não tem sexo. E segundo os autores espíritas recentes, falam que por vinculação psíquica, em uma determinada forma, se a pessoa não a usou bem ou até abusou, isso é uma teoria. Nós não podemos dizer que é isto. É improvável, ou seja, não tem como provar. Mas é uma teoria racional. E tudo indica que seja verdadeira. Então, é o gancho para nós falarmos sobre o assunto. E daí, devemos discriminar? Jesus discriminava alguém? Algumas vezes ele tocou nesse assunto? Vamos falar sobre pessoas com deficiência? Como falar? Porque haverá pessoas que terão filhos com deficientes, ou se não, elas mesmas poderão ter alguma deficiência. De toda a ordem. Uma deficiência auditiva é uma deficiência. Um olho que não enxerga bem é uma deficiência visual. Eu posso estar me locomovendo bem utilizando um único olho, mas eu tenho uma deficiência. E por aí vai, tem várias outras. E aí a pessoa fala com o objetivo de tirar o preconceito, de trazer essas pessoas para o convívio. E de repente ela diz assim: eu tenho X filhos, mas graças a Deus meu filho não tem essa deficiência. O que a pessoa está transmitindo para o público? Que Deus agraciou com filhos saudáveis e penalizou aqueles que têm filhos com deficiência? É um descuido desastroso de qualquer área. Porque eu estou jogando na minha fala o meu preconceito inconsciente, que eu nem sequer percebo que tenho. E por que graças a Deus? Será que eu sou uma pessoa melhor que aquela que recebeu um filho nessas condições? Ou será que eu tenho menos amor para tratar com um caso desse e por isso não foi me dada essa tarefa? São coisas para pensar. Inclusive para serem faladas nessas palestras. Porque não é jogar a ideia, que pode até ser expiatória dos pais, mas quem sabe? Chico Xavier dizia que muitas vezes as mães que recebem filhos nessas condições são aquelas que têm mais amor para dar. Alguém puder controlar o horário, é que me avise quando estiver voltando nos 5 minutinhos. 17h30 nosso horário, né? 16h55. Lá ainda bem que está bem grande lá, né? Isso foi já uma evolução nossa, olha só, estamos evoluindo, né? Uma vez era um relógio de ponteiro, agora temos digital. Estrutura da apresentação
introdução. Como é que eu devo fazer minha introdução? Comece com uma introdução cativante. Jamais, como eu disse antes, entrar pedindo desculpas. Ou entrar dizendo que vai tentar. Se vai tentar, nem tente. Não é esse o objetivo. Ninguém veio aqui para ver o palestrante tentar. Ah, mas eu não estou me sentindo seguro, mas o público não sabe. Tu tem que apresentar segurança. Porque a primeira impressão é que vai ficar. Queiramos ou não, a primeira impressão é a que mais impacto causa nas pessoas que nos assistem. E não esqueçamos que somos a referência. Se nós optarmos por sentar ali, principalmente quando somos convidados para outra casa, a gente tem esse hábito de sentar lá, até a convite, a gente não vai dizer que não, né? Já o público começa a nos observar. O que estamos fazendo? Estou tranquilo? Estou concentrado? Estou distraído? Ou estou perturbado? Tudo isso é sinal. Então tem na televisão, na internet, melhor dizendo, N cursos de como fazer palestra, até de como entrar. Dizem que a gente deve entrar da direita para a esquerda, que é o sinal que a pessoa lê, mas claro que isso aí depende do ambiente. Se a pessoa está lá, não vai fazer a volta e entrar por aqui, né? Já causa um efeito psicológico quem está assistindo, do que entrar do contrário, da esquerda para a direita. Mas isso são questões que nós não vamos entrar aqui. Então comece com uma introdução cativante, porque é muito importante você começar prendendo a atenção das pessoas. Como? Pode ser uma história, uma pergunta ou um fato interessante. Questão da pergunta. Nós tínhamos aqui por um tempo, nós usamos por pouco tempo, nós fazíamos uma palestra com interação com o público fazia a pergunta ao final. Nós destinávamos um tempo para a exposição, depois uns 15 minutos para perguntas e respostas. Também no fim acabamos desistindo, não sei por qual razão, mas eu estava pensando, nós somos pessoas extremamente ansiosas. Eu percebo que ali em casa tem, eu não sei qual é a orientação, qual é a religião deles, mas acho que é Umbanda, diagonal para a nossa casa. Eles, na segunda-feira quando venho para cá, antes de eu vir, já está cheia a rua de carros. Antes de eu vir. E quando eu volto, a rua continua cheia de carro por mais de 1 hora. Então, no mínimo 2 horas, ou 2 horas e meia, ou 3. Já nós, os espíritas, se passar de 1 hora, a pessoa começa a se coçar, começa a olhar no relógio. Então, somos muito ansiosos. Se nós abrirmos para a pergunta, o expositor não vai ter tempo suficiente para expor o tema. Então, eu até prefiro, por enquanto, não abrir para a pergunta. Claro, uma pergunta que a pessoa faz não vai deixar de responder. Mas se eu perguntar para a pessoa, qual é o risco que eu corro? Eu vim aqui e de repente vou falar sobre a física quântica, corroborando as ideias que o Espiritismo traz há mais de 150 anos. Aí eu faço alguma pergunta relativa à física quântica. Já pensou se tem uma pessoa da área da física quântica no saguão? E ela vai responder? Ela pode jogar por terra tudo que eu falo, porque eu não vou ter competência de dialogar com essa pessoa. Além disso, tem pessoas que gostam de falar. Se nós dermos uma corda, uma pessoa tipo eu, por exemplo, Deus o livre, se der uma cordinha, ele acaba atrapalhando a palestra. O Marino que tem que me cortar, né, no nosso grupo de estudo. Eu até deixo para falar por último, para não falar no começo. Quando tem um tema eu aguardo, quando ninguém mais quer falar, daí eu falo. Porque aí é um risco. Nós temos, se quisermos, podemos fazer. Mas uma história é muito importante. Uma história que real, não fictícia. Porque eu vejo pessoas que querem trazer uma historinha motivacional. Eu vi 2 recentes, que são verdadeiros absurdos. Aquele da águia que bate o bico na pedra até destruí-lo para depois renová-lo e fica sem comer por um certo tempo. É um verdadeiro absurdo. O termo atual seria fake news. Um outro que eu vi recentemente,
Entre os pássaros, quando o pássaro fica velho, os filhotes o alimentam porque não pode mais sair para buscar alimento. Aí tem uma foto de um passarinho pequeno dando comida para o outro, quase ou mais que o dobro do tamanho dele. Eu digo, meu Deus do céu, isso aí é a maior exploração do reino animal. Nós temos aqui na nossa região chamado chupim, que é um pássaro preto. Não sei por que, cargas d'água na natureza, os pais não querem o trabalho de cuidar dos filhotes, só de botar o ovo. O que eles fazem? Eles procuram um ninho já feito, e às vezes já com um ovinho colocado dentro, destroem aqueles ovos, jogam fora e colocam os seus ali, enquanto os pais estão ausentes. Os pássaros que fizeram o ninho, né? Os pássaros que fizeram o ninho não distinguem a mudança dos ovos, chocam. O filhote nasce e ele começa a dar comida para o filhote enquanto o filhote precisa. Daqui a pouco o filhote está maior que ele, não se dá conta, dando comida para o filhote. E as pessoas usaram essa imagem para dizer que os pássaros são muito bons. Os pássaros jovens alimentam os velhos. Não, isso não é um fato. Então, muito cuidado quando nós formos usar uma história, que seja uma história verdadeira. Tem tantas, infinitas. Tem coisa que é emocionante a gente olhar, mas será que é verdadeira? Tem coisas que são tão fantásticas que é bom tomar cuidado para ver se é verdade. Dividir o conteúdo em tópicos claros e organizados. Use slides para destacar pontos principais. O que isso quer dizer? Percebam, eu vou falar sobre um tema, dividir o conteúdo em tópicos claros e organizados. O que é dividir os conteúdos? Eu estou falando sobre um determinado tema, que se esgota. Aí passa para o segundo. Por exemplo, na reencarnação. Como é que é a vida no mundo espiritual antes da encarnação? Então eu coloco lá, vida no mundo espiritual, no tópico. Falo sobre ele. Entre aspas, esgoto, claro que não vai esgotar, mas o suficiente para o público que está ouvindo. Aí muda para o seguinte: eu poderia colocar tudo no começo? Poderia. Mas enquanto eu estou falando sobre o primeiro, o público está prestando atenção no que ele está lendo abaixo. Como eu disse, o foco é o palestrante, não a imagem projetada. A imagem é para ajudar. Então eu primeiro falo sobre o primeiro tópico, que eu errei a projeção, falo sobre ele, esgotado o assunto, eu abro o segundo e esgoto o seguinte. E aqui nós estamos falando sobre quem usa projetor. E depois conclusão. Será que estamos terminando? Calma, esse é o primeiro tópico. Termine com um resumo dos pontos principais e uma chamada para a ação, se aplicada. O que isso quer dizer? A palestra tem que ter começo, meio, que é o desenvolvimento, e o fim. Bem, eu espero que possa ter passado para vocês o que eu fiz um esforço para aprender. Muito obrigado. Será que é assim? Eu espero ter aproveitado o tempo e repassar o suficiente para vocês. Não, meus irmãos. O arremate da exposição é uma das partes mais importantes. É onde as pessoas acordam. Tem gente que está dormindo às vezes, não tem como a gente acordar. Tem gente que é hipnotizada e dorme mesmo na palestra. Então nós devemos, naqueles minutos finais, e a pessoa que se preparou vai conseguir, tenho a certeza. Porque os bons espíritos nos assistirão e nos assistem sempre. E não tenhamos medo. Aquela ansiedade natural que todos temos, isso faz parte do processo e é boa. É sinal de responsabilidade. Se nós não tivéssemos nenhuma, quer dizer que não estaríamos preocupados com o resultado do trabalho. Então é preciso nos prepararmos e alimentarmos a nossa mente, o nosso conhecimento, o nosso cérebro do maior número de informação possível. Eu não vou lembrar de tudo.
mas o suficiente vai. E muitas vezes nós vamos perceber que ideias que não tínhamos quando estávamos nos preparando vêm à mente e afloram. Como? Pela assistência espiritual. Nós nunca estamos sós. E nós temos um mentor espiritual que se alegra quando nos esforçamos e está conosco. Ah, mas eu sou um ser imperfeito. Quem é perfeito? Ninguém. Se for esperar a perfeição, ninguém nunca vai fazer nada. Temos que dar o primeiro passo. E então, quando terminar, é o momento de coroarmos a exposição. Ah, mas é uma vaidade querer se julgar capaz. Não, nós somos capazes. E por isso aceitamos a tarefa. Não é para projeção pessoal. Porque seria mais fácil então entrar no mundo artístico ou qualquer outra coisa aí e ganhar dinheiro com a fama. Nós não ganhamos nada monetariamente falando, mas ganhamos a satisfação do trabalho feito. E ter em mente sempre que somos ceareiros de Jesus. O trabalho a Ele pertence. Qual é o trabalho que vamos entregar ao Mestre? O melhor que podemos fazer. E esse momento do encerramento é importantíssimo. Agora vamos para os designs dos slides. Como eu disse, eu peguei as imagens da inteligência artificial. Essa aqui é uma montagem. Eu joguei no PowerPoint, primeiro o texto todo, joguei a imagem em cima, ele imediatamente me sugere alguns tipos de formatação. Ele joga para frente o texto e para trás a imagem, e daí 3 ou 4 sugestões no lado. Se eu não estou satisfeito, eu peço mais sugestões. Eu posso adotar qualquer uma delas ou fazer a minha própria. Nesse caso, eu adotei esse formato aqui. A projeção lá não tem muita importância, mais a pessoa que fala. Deixei lá, ele desbotando a imagem até ficar um fundo claro para projetar o assunto. Então, design dos slides. E aqui também, essa marca d'água, eu não conseguia nova, em forma de marca d'água, né? Então estou usando essa, eu acho que é bonitinha essa aqui. É uma montagem. E nós podemos fazer isso. Claro, demora um tempo para aprender, mas é tentativas e erros até acertar. Então, design. Simplicidade. Não adianta eu encher de desenho e coisa. Como eu disse, o foco é o palestrante. O texto tem que ficar bem legível. Então tem que ter simplicidade, mantenha os slides limpos e sem excesso de texto. Use, acho que é bullet que se pronuncia, alguém fala inglês aí? Alguém? Os bullets, as bolinhas? Como é que se pronuncia? Bullet. Bullet points para facilitar a leitura. O que é? São esses pontinhos lá, 3, 5. Mas como eu disse, o melhor mesmo é projetar uma coisa de cada vez. Nós temos a animação, como é que faz isso? Ó? Aqui, ó, o texto é tudo isso aqui. Ah, não, projeto, lá infelizmente ele não projeta. Não é igual no computador. Eu ia mostrar como é que faz. Então eu tenho esse texto completo, eu pego aqui, ó, dou um enter aqui, seleciono essa parte e vou lá em animação. E escolho o tipo de animação que eu vou fazer. Eu posso fazer com esse, que é o melhor meio. Eu não preciso ficar aqui olhando para eu fazer, que posso fazer também, né? Se a pessoa não tem acesso, pode usar aqui no computador. Mas o melhor mesmo é esse aqui, esse recurso, para fazer a mudança. Então, como eu disse, esgota um ponto, esgota o outro. Texto claro, importante. Letras grandes. As pessoas aqui perto podem ler com mais facilidade, mas quem está lá atrás? Uma vez eu usava 30. A gente está sempre aprendendo. E já usei menor. Uma vez eu fiz uma palestra no Seara, botando fotografias, texto em cima, achei que estava maravilhoso. Eu vi o Antônio Nascimento assistindo. Aí no final ele me chamou, me sugeriu de botar um fundo claro com letras escuras e letras no mínimo 30, passei a usar 30. Aí um dia o Nelson diz, ó, eu entendo que o menor tamanho possível é 40, passei a usar 40. A proposta, a gente está sempre aprendendo, como eu disse, até no falar.
Eu estava em Novo Hamburgo quando comecei a minha missão, que eu aceitei de palestrante. Primeiro eu decorei um texto, já contei essa história, não vou nem repetir. A dificuldade que foi, não fosse socorro espiritual, eu teria fracassado, mas ainda bem que não. E depois comecei a falar, mas sempre memorizando o texto. Até que eu aprendi, mais recentemente, a não memorizar textos direto. Aprender o tempo e expô-lo conforme vem vindo as ideias, claro, usando esses recursos dos pontos, dos tópicos, dos bullets, para nos auxiliar. É a melhor coisa. Mas então eu estava falando lá, era mais ou menos assim, ó. Nós temos que nos esforçarmos para fazermos. Terminada a palestra, claro que eu estou forçando a barra aqui, né? Seria algo assim, nós temos que andar cada dia mais e nos esforçarmos. Aí a pessoa disse, no final, me chamou em particular, Wilson, quando eu uso o verbo natural na mesma frase no começo, referindo a nós, eu não preciso usar o verbo natural nos demais tópicos da frase. Use no infinitivo. É mais agradável a audição. Então nós temos que nos esforçar por fazer, e não nós temos que nos esforçarmos por fazermos. E depois que eu aprendi, soa tão estranho quando alguém fala assim, repetindo, não que esteja errado, mas na forma de expressão é mais aprazível para o próprio público. Então nós temos que ter simplicidade nos textos e no falar também. Ah, mas tem que fazer um curso de português? Qual é a língua que nós falamos? Português. Que língua vamos falar? Português. Então temos que saber o básico. Como eu disse, somos ceareiros. E Jesus espera de nós o melhor. Ah, mas eu não sei falar português correto, vou desistir. Não, não desista. Use os recursos que tem, mas sempre que possível, aprenda. Aprenda a conjugar os verbos, aprenda a concordância nominal, a concordância verbal para fazer o melhor uso. Porque nós temos um público heterogêneo. Nós temos pessoas que usam o linguajar comum no dia a dia e temos pessoas que são doutores até em línguas. Esses, se nós começarmos a falar uma linguagem excessivamente coloquial, poderão ser desmotivados a continuar conosco. E não é isso que nós queremos. Nós queremos todos aqui. Então temos que ter uma linguagem simples, mas compreensível para todos. E como dizia que o nosso palestrante, que parou depois do ADC, o Raul Teixeira, ele não era professor de português, mas primava em utilizar o português da melhor forma possível. Inclusive ele dava aula e cobrava dos alunos a utilização de um português correto. É a língua que nós falamos, dizia ele. Então vamos nos expressar nela. E aqui, sim. Me dá licença que eu vou ter que sair, tenho um compromisso agora. Perfeito. Aqui, ó, está a explicação do que são os bullets. Não vou repetir porque já foi e o nosso tempo também hoje. São esses tópicos aqui, ó. Pode utilizar esses recursos que estão no lado ali, mas são pequenos. Para nós, isso aqui é muito bom num ambiente como esse, ó, que é uma exposição para quem está ao redor de uma mesa olhando um projeto, por exemplo, não numa palestra pública. Eu peguei porque na correria, estou justificando agora a coisa que não se faz, e eu não encontrei uma melhor na inteligência artificial, escolhi essa. Botei várias, porque elas são em inglês, né? Eu queria que botasse um texto aqui em português, mas ele coloca em inglês, porque o aplicativo é em inglês. Mesmo que eu coloquei lá em linguagem portuguesa, mesmo assim não saiu. Mas é isso aí, ó. São tópicos que nós podemos, não devemos adotar. São amplamente utilizados para organizar e resumir a informação em formato de lista, tornando o conteúdo mais fácil de ler e compreender. Para quem? Para o público, até para quem fala, facilita. E também podemos usar imagens gráficas. Podemos usar vídeos. Aí tem um detalhe. Eu vejo pessoas que ainda não aprenderam.
Claro que tudo é tempo, né? A pessoa está usando o PowerPoint, aí vai projetar um vídeo, ela para o PowerPoint e abre. Não sei se vai conseguir nessa televisão, eu não consegui. Um vídeo do YouTube, além de não ser muito produtivo, fica truncada a exposição. Nós temos recurso de colocar no próprio PowerPoint. Nós podemos botar o vídeo online. Eu tentei fazer em casa e deu certo, mas daí percebi que colocando online eu corro o risco de abrir o vídeo e entrar uma propaganda. O que eu fiz? Eu pensei, eu vou baixar o vídeo e colocar no PowerPoint. Aí tem que achar um site que baixe o vídeo. Eu utilizei o OBS. Eu tenho um OBS do lado do computador. Abri o vídeo do YouTube, abri o OBS e gravei. E depois usei ainda o CapCut para editar, para cortar a parte que eu não queria. São recursos que nós temos disponível. Claro, quem tem. Quem não tem, então usa o recurso que tem. Mas é o melhor mesmo, é isso que nós podemos fazer. Nós podemos sim e devemos, mas sempre tomando cuidado de separar como está ali. As imagens de um lado, o texto e os gráficos do outro, para não ficar uma coisa sobreposta de difícil visualização. E aqui está, fontes e cores. Escolha fontes legíveis e cores que contrastem bem. Eu já falei. Fontes escuras, fundo claro e vice-versa. E adotar uma fonte padrão para todo slide, seja qual ela que adote. Eu adoto o Arial, tamanho 40. Ah, mas o texto não dá, eu posso desmembrar em mais de uma. Eu faço isso. Não cabe tudo ali, eu coloco tudo ali e vejo o que vai ser projetado, reproduzo, copio e colo, faço um outro slide, apago o que não vai caber, apago depois que já foi projetado, assim vou trabalhando. Dá trabalho? Dá um pouco de trabalho, mas fica melhor a apresentação. Evite combinações que dificultem a leitura. Como eu disse antes, às vezes a gente coloca uma imagem bonita de fundo e um texto em cima, e a imagem tem mais de uma cor. Ela tem um pedaço branco, um pedaço vermelho, verde, azul, amarelo, uma paisagem. Aí eu ponho um texto, qual é a cor que eu vou botar o texto em cima? É tão difícil. Tem gente que adota mudar no trecho claro, ele vai lá e colore as letras de preto e depois muda a cor no outro, vira uma salada. O melhor mesmo é colocar um contorno no texto e colocar uma cor que se destaque. Um contorno claro, que daí fecha em todos, e um contorno preto ao redor do texto ou das cores. Aí vai da criatividade de cada um. E visualizar. Nós tínhamos uma dificuldade antes ali, porque no computador é bem dividida. Aí eu usava o PowerPoint, aliás o projetor multimídia, e não ficava a mesma coisa. Agora a televisão fica praticamente a mesma coisa, já facilitou. Mas nós podemos e devemos utilizar esses mesmos arquivos quando somos convidados para falar em uma outra casa. A outra casa vai ter os recursos que nós temos? Então tem que estar adequada aos mais diversos ambientes. Praticar. Ah, terminei, que beleza, vou descansar, vou só no dia lá falar. Eu estava até agora há pouco adaptando a minha exposição aqui. Achei que eu dei o nerd que estava aí no começo. Sempre nós temos coisas novas para fazer. Se eu for revisar, vou achar coisas para modificar. Então, eu montei, eu vou praticar. Quando eu for praticar, eu vou encontrar coisas para aperfeiçoar, coisas para retirar e coisas para inserir. E isso vem naturalmente. Tu pode falar para uma pessoa, pode convidar, às vezes eu exponho para ele, até peço sugestão dela, qual é a melhor organização. No computador que não está nele. E não só isso, o Luiz me deu um tema de um livro, que eu nem fiz a palestra, ainda estava gripado no dia. Aí um colega meu me deu uma ideia, joga lá numa inteligência artificial, ele me deu até o site, é da China, fazer um resumo do livro. Na hora pronto, eu digo, como é que pode? O livro recém foi lançado, eles já têm essas informações, fizeram um resumo. Então, que beleza, coloca lá, mas daí eu vou saber falar sobre o assunto? Eu li todo o livro e não foi o suficiente.
Então a pessoa tem que ler, meditar, visualizar aquilo que leu, trazer para o dia a dia e onde estiver nos momentos que for oportuno, mentalizar o que está falando, o que vai falar. E as ideias vêm. Eu vou reproduzir aquilo? Necessariamente não, mas vou estar preparado caso seja oportuno. Porque, como eu disse, nós somos acompanhados dos mentores espirituais que usam o cabedal que nós possuímos para comunicar a ideia que nós queremos transmitir. E a necessidade do público presente. Muitas vezes eu programo dizer certas coisas que não digo na palestra. E digo outras que eu não tinha programado, mas que eu sabia. E que foram as mais adequadas para o público presente. Ah, mas eu não gostei da palestra, mas não era para ti, aquele tema era para outra pessoa. E certamente alguém vai se beneficiar. Mas desde que estejamos bem preparados. Praticar sempre. Um dia eu convidei alguém no Ceará. Ah, mas eu tenho que me preparar de uma coisa. Já fez a palestra? Sim, mas faz tempo, e é verdade. Não é porque eu fiz uma vez que eu vou fazer com o mesmo desempenho da próxima vez, passado um tempo, se eu não retornar a exercitar. Tem que estar sempre em exercício. Interação com o público. As perguntas eu já falei, né? Que é perigoso. Depende do ambiente. Se eu for, por exemplo, falar com vocês aqui, eu posso interagir. Nós estamos num grupo de troca de ideias, embora eu esteja falando mais até pela missão que eu mesmo assumi, né? De trazer essa informação, mas já vi que o Lucas nos auxiliou aqui, tem 2 Lucas aqui, né? Os 2 estão auxiliando, os 2 são peritos da área, sobre informações de onde buscar certos recursos. Então, a troca de informações, nós vamos procurar isso aí, porque o Ibargoim lá disse, né, que tem aquele de graça, é isso? Se eu não precisar usar a nuvem, não precisar do pacote do Office, então vamos socorrer dele e não vou gastar nada. Mas se eu quiser me beneficiar do pacote do Office, aí tenho que pensar que isso tem um encargo, né? Encoraje com perguntas durante ou após a apresentação. Como eu disse, nós tínhamos essa prática após. Se eu optar por perguntar, é melhor após. Terminada a exposição, aí o pessoal pergunta, de volta, está fazendo muito isso agora. Tá, hoje essa proposta ele está bem malzinho fisicamente falando, né? Está pedindo oração por ele. É um irmão excepcional na área da divulgação espírita e também de obras espíritas. Talvez o médico que mais produziu no Brasil. Ah, mas Chico Xavier fez mais de 430 livros. Sim, livros. Chico Xavier não fazia palestras como o Divaldo faz. O Divaldo chegou a psicografar mais de 4 livros enquanto viajava pelo mundo, tudo não de uma vez só, mas ele está sempre psicografando. Sempre trabalhando, além disso, dirigindo a Mansão do Caminho lá, que atende mais de 3.000 pessoas por dia. Vai deixar um legado para o Brasil de um valor assim excepcional. Merece todo o nosso respeito. Às vezes eu mesmo falho. Eu penso, o Divaldo não precisa de oração. Todos precisamos. Ele mesmo contou que nessa última maratona que ele recebeu, ele sentia as vibrações das pessoas que oravam por ele. E eu confesso que não orei, porque achei que não precisava. E olha só, milhares, se não milhões de espíritos orando por ele, e eu não. E não, Divaldo? Sim? 5 minutos. Sim, então nós já estamos no finalzinho, não vamos ter mais tempo para isso. Só deixa eu ver o que nos faltou aqui. Aqui, ó. Sempre fazer um backup. Sempre. O backup pode ser num pendrive, na nuvem, mas tem que ter um backup. Ou impresso em papel, caso eu não possa projetar, porque se faltar luz eu vou ter que me socorrer de projeção em papel. Desde que o César faz isso, porque ele imprime em papel. Então sempre temos que ter um backup. Eu estava fazendo isso aqui de que tal eu perder. Aí joguei para a nuvem, botei num pendrive, e hoje
esse computador não tem muito uso, né? Ele fez as atualizações e não abria de jeito nenhum no PowerPoint. Pô, será que eu vou ter que utilizar o meu backup? Mas depois eu dei uma reatualizada dele, ele funcionou. Então temos que ter um backup sempre. Postura, nós temos que ter confiança em nós mesmos, como eu disse, aberto, fazer contato visual, olhar, não ficar olhando fixamente para uma pessoa só, daí uma bengala, mas eu devo olhar no olho de cada um, pelo menos alguns, né, trocando, para não ficar. Eu vejo pessoas que falam olhando para cima, ou olha para o lado. Se a pessoa olhar para o lado e para cima, ela está mentalizando alguma coisa. É até justificável. Mas ficar frequentemente olhando para cima e não encarar o público não é adequado. Tem que olhar para o público, até a gente ver a reação das pessoas. Eu vejo pessoas às vezes que estão rindo, achando engraçado, outros estão meio querendo dormir, outros estão interessados, até concordando com a cabeça. Alguns olham para o lado e fazem um comentário. Tudo isso a gente tem que ver. E olha que eu me entendo dentro do espectro autista, uma pessoa que tem dificuldade de olhar. Nem sei como é que eu consegui isso. Nem sei como é que eu consegui falar em público. Como eu disse, certamente era uma missão que eu tinha aceitado antes. Houve um tempo da minha infância que eu desviava de calçada se eu via um parente vindo para não ter que conversar com ele. Tamanha era a minha timidez. Então isso a gente pode superar. Confiança. É isso que vamos transmitir. Não estou bem preparado, eu fiz o que pude. E vou ser auxiliado desde que eu tenha feito o que pude. Porque uma palestra não se faz em 2, 3 dias. É no mínimo 2 semanas. O ideal é mais que isso. Para desenvolver o conteúdo. Voz, falar claramente e com entusiasmo. Variar o tom de voz. Nada mais cansativo do que uma pessoa que fala: meus irmãos, hoje vamos falar de Allan Kardec, sobre a reencarnação e sobre a desencarnação. Nós devemos tomar cuidado durante a vida para saber que depois de desencarnar nós vamos ser responsabilizados. Qual é o ímpeto da voz? E isso ainda com pontuação. Tem gente que nem usa pontuação, emenda uma frase com uma outra. Não é para desmotivar ninguém. Pelo contrário, é para motivar. Kardec já disse que o Espiritismo não é uma ciência que se aprende a brincar. E se a ciência não se aprende a brincar, como vamos ensinar algo dessa ciência a alguém brincando? Achando que é fácil? Eu sempre menciono um português que eu tive, um professor que eu tive na faculdade, que dizia que admirava muito os espíritas, só não era espírita porque tinha que estudar muito, dizia ele. Então nós temos que estudar e saber expor, saber usar a voz. Como eu disse, não é para desmotivar ninguém. Tudo é aprendizado. Para isso existem os cursos, nós temos que assistir os expositores que nos orientam na internet, participar como estamos participando aqui. Estou surpreso no dia de chuva. Parabéns à escolha de vocês, porque o grupo é bastante expressivo. Até vou mudar aqui porque eu vou guardar isso de memória nos meus arquivos. O nosso grupo, olha só, bastante expressivo, de pessoas envolvidas nas palestras e alguns, por enquanto, apenas na abertura, na coordenação que nós chamamos. Um dia vamos falar sobre esses outros tópicos. Então por hoje era isso. Nós estamos já no nosso momento praticamente esgotado. De minha parte, eu agradeço o empenho de vocês. Isso demonstra o quanto a nossa equipe é comprometida com o trabalho que assumiu. Expositores ou palestrantes, como queiram, e coordenadores hoje, mas palestrantes amanhã. Porque nós, da velha guarda, eu principalmente, talvez seja o mais de maior idade aqui presente, estamos já no final da reta.
queimando os últimos cartuchos, como se diz por aí. E essa geração nova, que agora está começando apenas não é desmerecedor, mas começando no mais simples, porque o aprendizado é do mais simples para o complexo, que é a coordenação. Não pensem que vocês não têm responsabilidade também. Às vezes a responsabilidade do coordenador é maior do que a do expositor. Nós vamos abordar isso no outro dia. Então vamos lembrar daquele que nos incumbiu dessa tarefa e ter a certeza de que, seguindo essas dicas, nós estaremos bem preparados para fazer uma palestra com sucesso, usando o PowerPoint ou não, para difundir o Evangelho de Jesus. E aqui vamos utilizar um recurso. Você está encerrando a tua exposição. Coloca uma imagem que lembra Jesus, uma imagem que lembra Kardec, uma imagem que lembra a humanidade, a natureza, Deus. Eu uso esse recurso. Cabe a cada um usar ou não. E aí, você pode projetar uma música de fundo, muito utilizada nas reflexões, nas meditações, com volume adequado, para fazer aquele encerramento que eu disse, que é o mais importante, que é o momento de conquistar o culto. E prestar atenção nas pessoas que dizem assim: o horário está chegando, nem da minha esposa, é verdade, mas tenho certeza que vocês vão aproveitar este momento para que possamos fazer os nossos fechamentos da melhor forma possível. E se nós formos convidados a fazer a oração de encerramento, é bem interessante usar uma musiquinha de fundo. Não que seja indispensável, mas ajuda, desde que adequada. Porque a música nos traz uma vibração, e aí a importância da escolha. Essa música é de Kitab, chama-se Oásis, nos lembra um reduto diferente no meio de um deserto. O grande deserto da nossa alma nos oferece, irmãos, um oásis de salvação que está em nosso coração, disponível a todo aquele irmão que aceita a tarefa de colocar mão à charrua a convite de Jesus. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, há quanto tempo nos chamaste e nós procrastinamos. Como os trabalhadores da última hora, Senhor, agora estamos dando os primeiros passos. Auxilia-nos, amado Mestre, dando-nos a força de que necessitamos, a perseverança, a vontade. Ampara-nos, Senhor, em nossas lutas, fazendo com que vençamos a inércia da comodidade, dando um passo a cada dia, rumo à perfeição relativa a que fomos criados. Que possamos amanhã sermos melhores que hoje e cada dia mais na difusão do Seu Evangelho, mas mais que tudo, Senhor, que possamos vivenciá-lo nesse oásis de bênção, que é o nosso coração, quando externa em nossas atitudes o amor que nos conclamaste da vida. Assim, em nome de Deus e de Jesus, damos por encerrado mais um encontro de aprendizado.
Que Deus abençoe a todos os irmãos trabalhadores dessa casa, em todas as áreas da atividade. Que assim seja.